convidá-los a abrirem comigo no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Essa manhã eu gostaria de falar sobre a doença da alma. Pensei em falar em doença da alma justamente porque eu acredito que as questões que envolvem a alma são muito complexas. A gente não pode chamar às vezes de depressão, porque é uma outra coisa. Então, a gente achou mais seguro tornar o tema um pouco mais abrangente, para que seja qual for o nome que a gente venha a dar para os tipos de distúrbios que se manifestam na nossa alma, que a gente possa de alguma forma aplicar a palavra de Deus e encontrar uma saída para a angústia, para o desespero que muitas pessoas têm enfrentado, para as noites que não se consegue descansar, para os pesadelos que vêm assolar de tal maneira a alma e angustiar e trazer tanta sensação de morte, de angústia, de falta de expectativa, ou de perspectivas para a vida, de dias que são mal vividos, porque por mais que a pessoa trabalhe, mas ela sente que o trabalho dela não rende, que ela não está em lugar algum, que ela não está produzindo coisa alguma. Essas coisas que se processam na nossa alma e que às vezes a gente não sabe dizer o que é, mas cada pessoa que vive isso sabe o tipo de poço profundo no qual ele vive. Que o Senhor nos dê graça para a palavra de Deus para que possamos achar uma saída. E essa ministração eu gostaria de dividir em duas partes apenas. A primeira é a progressão dessa doença da alma, e a segunda é a busca pelas saídas. Quando a gente pensa na progressão da alma, nós encontramos no versículo 3 uma pista do que o Senhor quer trazer para cada um de nós. No versículo 3 do Salmo 91, a Bíblia diz assim: ele diz: porque Ele te livra, diga, Deus me livra, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Uma outra tradução para essa peste perniciosa que diz assim: veneno mortal. Diga, veneno mortal. Então, em termos de progressão dessa doença, primeiro é o laço. O Senhor está falando aqui de que é o Senhor quem nos livra do laço do passarinheiro, ou do laço do caçador. De uma forma abrangente, queridos, viver nesse mundo já é um laço. A partir do momento que a gente já nasceu em pecado, em iniquidade fomos concebidos, a nossa mãe não foi perfeita, o nosso pai muito menos. Temos dito que nós somos vítimas de vítimas, às vezes cobrando do pai e da mãe, o pai que não deu amor, o pai que espancou, o pai que violentou, mas na verdade
também foram vítimas de uma vida onde não foram bem amados, onde não foram aceitos, onde não foram acolhidos, onde não tiveram talvez instrução, onde não tiveram cura para suas próprias vidas. E então, nós na verdade já nascemos, meio de uma forma meio subjetiva, mas já nascemos num contexto de laço, sem a gente saber. A gente que é casado e tem filhos já um pouco mais jovens, né? Já indo para a fase adulta, e a gente fica pensando, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu falei isso? Onde eu estava com a cabeça quando eu imprimi essa ferida nele ou nela? De onde eu absorvi esse entendimento para ser talvez um canal de ferida, um canal de ferida emocional, um canal de abandono, talvez não num nível tão profundo como algumas pessoas de fato são abandonadas, num nível ultrajante, num nível terrível, mas todos nós de alguma forma já viemos, a nossa vida foi um laço, e por ser um laço nós nos tornamos um agressor em potencial, por meio de palavras, por meio de ações, por meio de atitudes, ou por meio de ausência de ações, ou ausência de atitudes, de tal maneira que é o Senhor quem nos livra do laço, seja ele qual for, pelo simples fato de você já ter nascido num contexto de ciladas. Parece que a gente está em constante pegadinha, parece que a gente está em constante contextos, seja em casa, seja na escola. É um professor que feriu, que falou mal, que perseguiu injustamente, que imprimiu também talvez a sua mágoa, que ele não conseguiu resolver em casa, então despejou nos alunos, pessoas pequenas que já tinham medo de ir para a escola. Laços. São esses laços que a gente não se dá muito conta, mas estão todos os dias. É em casa, na escola, é no trabalho, todos os lados estamos caindo em laços. Ou laços objetivos, são laços que na verdade nós provocamos decisões erradas. É o laço das redes sociais, que de repente você é casado direitinho, bonitinho, teu casamento está bem, aí você vai e se embrenha pelos caminhos, pelas veredas das redes sociais e conhece pessoa interessante, e aí o seu olhar começa a voltar para o outro lado. É laço do passarinheiro. São laços que estão todos os lados se manifestando. É o jovem que obedece o pai direitinho, bonitinho, o pai e a mãe, até que um dia ele conhece um colega que traz para ele uma viagem. Olha, dá uma tragada nisso daqui que eu vou te oferecer, que você vai conhecer um negócio diferente. Não quero, eu estou bem, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, está tudo bem. Não, experimenta, porque você vai experimentar uma viagem. E depois daquele dia ele nunca mais é o mesmo. Dessa viagem ele não consegue mais voltar. Dessa viagem ele não consegue mais ouvir ninguém, não ouve mais pai, não ouve mãe, não ouve pessoa mais velha, não ouve pastor, não ouve a igreja. É o laço que se manifesta, queridos, que só Deus pode quebrar. É Ele quem te livra do laço do passarinheiro. Relacionamentos que desandam. Você está bem nos relacionamentos, e aí chega alguém e começa a buzinar no teu ouvido, jogando discórdia e intriga. É laço. Sejam os laços que nós não buscamos ou não procuramos, mas já nascemos nesse contexto. Ou são os laços que nós provocamos, consciente disso ou não, mas são laços. E a progressão da doença vai aí. Ela começa nesses laços, ou laços que a gente não conhecia e que a gente se envolveu pelos contextos em que a gente vivia, ou os laços que a gente entrou por vontade própria, talvez não tendo tanta consciência de onde ia dar, mas o que dá nisso é o veneno mortal, que é o segundo ponto da progressão da doença. Primeiro é o laço no que te envolve, que te engoda, que te engana, que te enreda, que te aprisiona. Mas segundo é o destilar do veneno, que está no versículo B, porque é Ele que te livra do laço
do passarinheiro e do veneno mortal. O que é o veneno mortal? É a consequência do fato de você ter caído no laço. Porque não há pessoa que não tenha se enveredado, ou pelo caminho das drogas, ou pelo caminho do adultério, ou pelo caminho do engano, da intriga, do rompimento dos relacionamentos. Não há uma única pessoa que não tenha sido vítima desses laços, que não tenha experimentado em sua vida uma certa dose de veneno mortal. E esse veneno mortal, ele se manifesta na forma de amargura, ele se manifesta na forma de culpa, ele se manifesta na forma de escravidão, de dependência, e ele não consegue sair daquilo. É a dependência, são as dívidas, é um poço que nunca tem fundo, e as dívidas trazem desespero, trazem pânico. Ele acha que ele nunca vai sair daquilo. E aí vem a vergonha, vem as lembranças, vem a autoimagem negativa. Ele se olha no espelho e ele não consegue mais ver aquele homem digno, aquela mulher digna do passado. É uma autoimagem deformada, negativa. Vem a ira, vem a revolta com ele mesmo, pelos caminhos que ele decidiu entrar, ou pelo lar no qual ele nasceu. A ira, a raiva, um desconforto. Vem a vingança, o desejo de descontar até em pessoas inocentes, de uma vez que talvez nem ele saiba exatamente quem são os pioneiros, ou quem foram os que abriram essa porta da amargura. Então se revolta contra tudo e contra todos, a começar em Deus. Uma revolta contra Deus e a revolta contra as pessoas. Mas isso nada mais, nada menos é do que o veneno mortal. É o veneno. Diga: amargura, culpa, escravidão, dependência, dívidas, vergonha, lembranças, autoimagem negativa, ira, vingança. Isso só para listar 10, porque poderíamos falar muito mais do que isso. Mas esse é o veneno que inferniza os lares, porque as pessoas fazem cursos e cursos e cursos de um casamento feliz, mas elas não conseguem se libertar do veneno da amargura que há dentro delas. Elas não conseguem ter paz com o marido, não conseguem ter paz com a esposa, nem com os filhos, porque elas caíram numa cilada lá atrás. Elas experimentam o veneno que é destilado nos pensamentos, na alma, e que se manifesta no corpo, somatiza no corpo, e elas ficam então doentes, enxaqueca, dor de cabeça. De repente começa a aparecer manchas. Eu lembro que quando eu vim para Ribeirão Preto, eu me olhei no espelho um dia e vi que tinha, eu sempre usei barba, e tinha um negócio redondo aqui que não nascia barba, aqui, bem aqui desse lugar. E fui pesquisar alopécia. E o que é isso? De cunho emocional. A saída de uma cidade, saí de Santo Amaro, deixei meus amigos, deixei as ovelhas, as pessoas chorando. Tive que visitar as pessoas que não se conformavam com a saída. E aquilo para mim foi um negócio assim, terrível. Parecia que eu estava morrendo. Olhar para os meus filhos, pequenininhos, deixando os amigos, o coleguinha e a coleguinha, eles eram pequenos. Pregando aqui, desse púlpito, e olhando para o Daniel, que tinha, acho que na época uns 12 anos, ele recostado no ombro da mãe, e depois eu descobri o que ele estava falando com ela, porque eu pregava aqui animado, encorajado, mas olhava para ele, olhava para Esther, mas especialmente para ele ali um pouco mais velho, e ele recostado no ombro da mãe, dizendo: mãe, vamos embora daqui. Era o que ele falava. Eu tinha que conviver com isso, por aqueles meses. Mãe, vamos embora. E de repente, olho no espelho, está um buraco aqui, não nasce barba. E passo o remédio, e o médico fala: pode passar esse remedinho que vai curar. Mas a cura é para a sua alma, você precisa ser curado. Você precisa ser feliz. Você precisa esquecer. Você precisa abraçar. Você precisa entender o lugar onde você está, o chamado, o propósito. Você precisa se renovar, se restaurar, porque há um veneno sendo destilado na sua alma.
E a progressão dessa doença, primeiro é o laço. Graças a Deus ter vindo para cá não foi um laço, viu gente? Ter vindo para cá foi a melhor coisa que a gente podia ter feito na nossa vida. Amém. A melhor coisa que a gente podia ter feito foi ter vindo para cá. Para essa igreja especificamente, para essa cidade. Amamos de paixão. Fomos curados, restaurados. Que bênção. Uma bênção. Oi? É a igreja que mais tempo nós ficamos, graças a Deus. E que possamos ficar muito tempo. Mas querendo ou não, a gente sente saudade, a gente tem tristeza, a gente tem dúvida, a gente fica achando que pisou na bola, que a gente errou, que está acontecendo, porque são coisas da alma que você não explica, só acontece. Mas primeiro é um laço, em segundo é um veneno, mas o terceiro é a duração dos efeitos desse veneno. A Bíblia diz, nos versículos 5 e 6, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Nesses dois versículos, ele trafega entre o dia e a noite, e entre a noite e o dia, que é exatamente a extensão da duração desse veneno, que uma vez destilado na nossa alma, não tem fim. É noite e dia, e é dia e é noite. A noite ele começa dizendo do pavor da noite. E aquele que sofre de depressão, de alguma forma sabe o que eu estou dizendo, que o pavor da noite, ele traz medo. Ele traz medo do dia seguinte. Ele traz medo dos desafios. Ele traz medo de acordar e de ter que de novo enfrentar pai, mãe, esposa, filho, e não saber o que dizer, e não saber como prover, e não saber como trabalhar. Então ele tem medo, ele tem pânico, ele tem angústia, ele tem uma sensação de morte que o ronda, tirando dele toda a possibilidade de ser feliz, porque à noite ele é visitado pelo pavor da noite. Peste que se move sorrateiramente nas trevas. No âmbito pessoal, é como se fosse as trevas se movendo sorrateiramente através dos pensamentos, do turbilhão de pensamentos que não cessa. Um turbilhão que não cessa. Insônia. Não consegue dormir. E quando dorme, tem pesadelos. Peste que se propaga. Peste que se propaga no indivíduo. Mas ele também se propaga no ambiente. Porque uma pessoa amargurada, ela transpira amargura. Então, sorrateiramente, esses sentimentos de agonia vai contagiando ou contaminando. Nesse aspecto é contaminando, mesmo que é coisa ruim. Embora o contágio também pode ser ruim, mas às vezes a gente pode ser contagiado pela alegria. Que bênção. Mas a contaminação que vai entrando e passando tristeza a todos. E é noite e dia. É o medo, é o pânico, é a angústia. É a sensação da morte. Ela vai sorrateiramente se propagando através de pensamentos. Da insônia quando não dorme. E quando dorme, pesadelos. E acorda como se estivesse sempre em pé de guerra. Eu não podia acordar um irmão meu, hora nenhuma. Porque se eu acordasse qualquer hora, eu corria o risco de ele me agredir. Porque havia tanta sensação de guerra e de conflito na alma dele que ele podia até dormir. Mas bastava alguém tocar nele e ele se assustava e partia como se tivesse para agredir a gente. Aquele espírito que não descansa. Aquela pessoa que não consegue descansar. Mas eu quero te trazer uma boa notícia.
que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, Ele é aquele em quem eu confio. É Ele quem me livra da seta que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia, da pragas que se propaga nas trevas. É Ele quem me livra, é Ele quem quebra o jugo de toda a legalidade, da angústia, da melancolia, do medo, do pavor, das trevas. É Ele quem estende o seu cetro de equidade e de justiça e diz, está livre do teu mal, está livre da tua agonia, está livre da tua depressão, está livre do teu pavor, e disto que nunca cessa dia e noite e dia, você está livre, em nome de Jesus. Que a gente possa compreender, amados, que todas estas coisas se manifestam, podem se manifestar, mas há um Deus que nos livra. Mas eu falei da noite. No dia, a flecha que voa de dia. O que é essa flecha que voa de dia? São pensamentos, você está trabalhando. E vem pensamentos de derrota. Vem sensação de que tudo que você faz não resulta em nada. Você estuda, você trabalha, você dá o seu melhor, mas chega o final do dia, você acha que tudo que você fez foi em vão. Não serviu de nada, não teve nenhum resultado positivo. Seta que voa de dia, pensamentos que são assolados com derrota, com fracasso, com medo da morte. Mania de perseguição. Praga que devasta ao meio-dia. Por que ao meio-dia? Porque o meio-dia, humanamente falando, é o ponto do dia mais claro. Deveria ser o ponto do dia mais iluminado. E o é, exteriormente falando. Mas você olha para o seu interior, não é meio-dia, é meia-noite. Porque dentro de você há trevas. Por isso, essa mortandade que assola ao meio-dia é um paradoxo, porque poderia ser o ponto do dia mais feliz, mais iluminado, de maior revelação. Mas há uma mortandade que assola ao meio-dia no seu interior. Nenhuma alegria, nenhuma realização, nenhum prazer em coisa alguma. Nada faz sentido. Não faz sentido trabalhar, não faz sentido ser marido, não faz sentido ser pai, não faz sentido ser filho. Nada faz sentido. Essa é a progressão da doença, amados. O laço, o veneno e a duração. Noite e dia. Dia e noite. Mas a segunda parte da nossa mensagem vai procurar achar saídas. O Salmo 91 inteiro revela a saída de Deus. Em primeiro lugar, elevar-se pela fé para o lugar mais alto. Diga para o seu vizinho, elevar-se pela fé para o lugar mais alto. Mais uma vez, diga para ele, diga para outra pessoa, elevar-se pela fé para o lugar mais alto, para o lugar mais alto, para o lugar mais alto. Esse texto está cheio, repleto de ilustrações que falam do Altíssimo. Por exemplo, começa com o Altíssimo. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, meu amado, de alguma forma, você precisa da fé nesse Deus que é altíssimo e que está no lugar alto, muito acima das situações que você experimenta, muito acima das relações interpessoais, muito acima das questões de trabalho, de estudo, do comprar, do vender, do fazer, muito acima desta realidade caótica que talvez muitos possam viver.
E de alguma forma o Senhor quer te elevar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está acima da tempestade, está acima dos raios, está acima dos trovões, está acima do dissabor do dia a dia, está acima da perseguição do chefe, está acima da traição do marido ou da esposa. Aquele que se refugia num lugar mais alto. E é isso que nós temos que fazer, amados, todos os dias. Que coisa tremenda é o que tem acontecido nesses dias, quando a igreja tem vindo aqui a este lugar, e nós vemos as pessoas chegando com alegria um pouquinho antes das 6, e estacionando os carros, e encostando ali, um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, quase amanhecendo, e as pessoas subindo e entrando aqui para o nosso tempo de oração, nesses 21 dias, das 6 às 8, e quando a gente chega neste lugar aqui, a gente esquece que tem problema, que tem doença, que tem perseguição, que falta dinheiro, que falta isso e aquilo outro. E de repente a gente sobe essa rampa e espiritualmente a gente se projeta a um lugar onde não tem problemas, onde não tem doença, onde não tem crise, onde não tem nenhum caos. Por quê? Porque nos refugiamos no esconderijo do Altíssimo. E no esconderijo do Altíssimo, o que nós recebemos? É só você verificar no Salmo 91, quantas palavras? Descanso, repita após mim, descanso, proteção, livramento, resposta, honra, longevidade, salvação. Vamos mais uma vez. Porque na verdade esse é o resumo daquilo que a gente precisa para as nossas angústias, não é verdade? Do que a gente precisa, queridos. Vamos, repita após mim. Descanso, proteção, livramento, resposta, honra, longevidade, salvação. Do que mais nós precisamos? Essa é a cura de que nós necessitamos. Mas para isso, meu amado, você precisa se elevar na sua fé. Se não é neste lugar aqui, talvez alguns, por motivo de trabalho ou de estudo, não conseguem chegar aqui para este tempo de oração, nestes 21 dias. Mas o que nós queremos nestes 21 dias é imprimir um hábito, é imprimir uma identidade, é imprimir no coração de cada pessoa que, quando terminar o período dos 21 dias, o meu corpo estará acostumado a acordar cedo e a me elevar pela fé, a me fechar num quarto de oração, e naquele lugar eu vou conversar com aquele que é o Altíssimo, e nele eu tenho refúgio, proteção, descanso, alegria, salvação, direção, resposta, honra, livramento, cura. Num destes dias, começamos a fazer a oração do Pai Nosso aqui, nessa oração aqui dos 21 dias. E houve um dia que a gente só orou, Pai Nosso. Pai, Ele é meu Pai. Meu amado, que revelação naquele dia. Quando nós oramos, Pai, só isso. Cura, Senhor, todas as feridas que há no Teu povo por conta de uma identidade não muito bem formada de pai e filho, porque talvez você teve um pai ausente, ou um pai que talvez deu o melhor, mas ainda não conseguiu dar além daquilo que você precisava. Então cura, Senhor, a identidade de filho nos teus filhos. E enquanto cada um orava, só isso, Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, cada dia orando uma frase desta oração. Então naquele dia, Pai, cura as feridas emocionais, a identidade não muito bem formada. Cura os traumas. Pai. Você precisa, meu amado, empreender um caminho de fé que te leve de volta para Deus, que te leve ao lugar da oração. Sem este lugar, não temos como subsistir. O pavor noturno, a seta que voa de dia.
é no esconderijo do Altíssimo, é refugiado nele, é com a nossa identidade restaurada nele, que a gente se agiganta a cada dia. É o maná que a gente tem que recolher antes do sol sair. Porque quando o sol sai, derrete o maná e a gente fica com fome naquele dia. Maná, manhu, o que é isso? É o pão que desce dos céus. Que você tem que extrair antes que o sol saia e queime o maná e você fique sem pão, fique sem alimento, fique sem provisão. A ideia dos 21 dias é fazer com que a gente se acostume a buscá-lo em primeiro lugar, a se refugiar nele, onde nossas feridas são tratadas e a nossa identidade é formada. Em primeiro lugar é elevar-se pela fé para o lugar mais alto, onde você tem descanso, proteção, livramento, resposta, honra, longevidade, salvação e podíamos acrescentar direcionamento, alegria, revelação. Mas em segundo lugar, dentro do buscar saídas. No versículo 13, a palavra de Deus nos diz: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Diga, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Agora repita após mim: eu pisarei o leão e a áspide, e calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. Interessante que no Salmo 91 nós encontramos algumas coisas que Deus faz por nós, que foi o que eu disse agora há pouco. Ele traz descanso, proteção, livramento, resposta, honra, longevidade, salvação. É isso que Ele faz por nós. Mas há algo que não é Ele que faz. É algo que Ele te dá força para você fazer. E é nessa hora, é aquela pessoa que foi vítima dessa escravidão, agora ele se vê fortalecido a tal ponto dele mesmo sair da sua cama e do seu leito de depressão e da sua caverna de angústia. Ele recebe força, revelação e entendimento. E então ele sai deste lugar, dessa caverna de morte, e então ele se levanta e começa a andar. E enquanto ele anda, ele calca aos pés aquele que o destruía. Ele calca aos pés na prática do dia a dia, no seu andar, no colocar em operação a fé que ele recebeu no seu coração, mas agora é com ele. Uma coisa é Deus quem me provê descanso e livramento. Outra coisa é eu me apropriar dessa revelação de Deus no meu coração. E eu me encher deste espírito de tal maneira que agora eu saio das minhas prisões emocionais e volto para a vida. Volto para o trabalho. Volto para as relações. E enquanto saio da minha cama depressiva, vou andando e vou pisando a quem me atormentava. Piso o leão e a áspide, a cobra, a serpente, que projetava em nós o veneno mortal. Agora sou eu quem piso nela. Eu era vítima dela. Você era vítima dela. Mas agora você recebe força e autoridade para fazer aquilo que você não conseguia fazer. Quantas pessoas em depressão não conseguem voltar ao trabalho, mas aqueles que passam por esse processo de cura, eles vão recebendo o poder de Deus, a unção de Deus, a revelação de Deus, e voltam pelo mesmo caminho do qual fugiam antes. E empreende um caminho de volta para o trabalho. Fugia do chefe, agora pode olhar nos olhos do chefe e conversar com ele. Fugia das pessoas, agora pode olhar para as pessoas e se relacionar com elas como gente grande. Porque o seu problema nunca foi o chefe, nunca foi as pessoas. O seu problema era de ordem espiritual. As serpentes, os leões
a mordida do leão, o veneno da serpente, mas agora você, ao voltar à ativa, você, enquanto volta e enquanto faz, vai andando e vai pisando. Gente que tinha medo de dirigir, agora não terá mais medo de dirigir. Gente que tinha medo de falar em público, agora não terá mais medo de falar em público. Gente que se via privada dos seus dons, Deus trouxe uma vocação, um chamado excelente, mas uma prisão, uma vergonha, um medo, uma angústia te aprisionava. Agora não, Senhor, em nome de Jesus, eu recebo da tua força, da tua unção, do teu fortalecimento espiritual. Então eu me ergo agora e vou fazer aquilo que eu não sabia fazer, ou aquilo que eu não tinha condições de fazer. Pessoas que estão morrendo de anorexia, que querem comer, mas não conseguem comer. Elas vão se levantar no poder de Deus, no poder do Espírito, no poder da palavra, e elas se levantarão e receberão fé, receberão oração, receberão unção, o poder do alto virá sobre elas, e elas terão condições de fazer aquilo que elas não conseguiam fazer. Pisarão leão e áspide. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em último lugar, no versículo 14. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Nessa busca de saída, em primeiro lugar, você vai se elevar pela fé para os lugares mais altos. Em segundo lugar, você vai pôr os pés no caminho para fazer o que você não conseguia fazer. Sair da cama e voltar. Voltar a trabalhar. Voltar a conversar com as pessoas. Enfrentar os seus medos, antigos fantasmas. Enfrentar. E enquanto você anda, você pisa no leão e na áspide. Mas a última coisa que você vai fazer é voltar a amar. Por tanto que me amou, eu o livrarei. Então você vai voltar a amar. Estou lendo um livro. O autor é Andrew Solomon. E que ele fala da depressão. Não é um livro evangélico. Não é um livro secular. Tem nada de religioso. Mas ele fala da depressão. Mas é interessante que mesmo sendo um livro não de cunho religioso, mas ele diz o seguinte, que a depressão é a imperfeição no amor. E eu concordo com ele. Porque a depressão é a imperfeição no amor. É porque ou você em algum momento não foi amado na plenitude, ou deixou de amar na plenitude, mas a depressão é a imperfeição no amor. E aí, quando a gente olha para a definição de quem é Deus, Deus é amor. E então, quando você se refugia no esconderijo do Altíssimo, você bebe do amor de Deus, você o chama de pai, e você se vê como filho, e você percebe que seus pecados passados, que as ciladas nas quais você foi preso, ou que você caiu, o Senhor perdoa, Ele limpa pelo sangue do Filho, e aí você se sente amado, acolhido, abraçado, e então agora você é curado no amor, para amar a Deus, e agora porque você ama a Deus, conforme o texto bíblico do Salmo 91, pelo tanto que me amou, é Deus falando, pelo tanto que Ele me amou, eu o livrarei, e eu o coloquei em alto retiro. Então, na resposta ao amor de Deus, quando essa pessoa então passa a amar a Deus, coisa que ela estava privada de amar, porque quem está no estado depressivo não consegue nem cuidar dos filhos. Os filhos ficam na barra da saia da mãe, dizendo, mãe, me dá de comer, e ela parece que não consegue ter força para se levantar da cama e dar comida para o filho. E se o faz,
parece que está com 500 quilos nos ombros. Pelo muito que me amou, eu o livrarei. E essa pessoa, quando ela começa agora a ser curada no amor, aí ela passa a amar os outros também. Ela vai vencer o rancor. Se ela foi traída, ela vai perdoar. Ela vai amar. Ela vai saber perdoar. Ela vai saber liberar as pessoas que ofenderam, que traíram, que magoaram, que machucaram. Ela vai ser devolvida à condição do amor, do qual ela foi privada durante este tempo de agonia, dia e noite, noite e dia. Há uma mulher, nesse livro ele conta a história de uma mulher que sofreu no Camboja, num período de guerra civil. Uma mulher que tinha uma boa formação, ela trabalhava no departamento cambojano do Tesouro e da Câmara, um posto de autoridade ali no Camboja. Era uma pessoa bem formada, tinha o seu esposo, tinha seus filhos, na década de 70. Mas no ano de 75, estourou ali a guerra civil, e então eles foram invadidos na sua casa. O marido foi jogado para um lugar distante, ela não sabia se o marido tinha morrido ou coisa parecida, e ela foi com os filhos para um outro lugar, e neste lugar, aos cuidados de soldados, todo tipo de atrocidade se manifestava ali, violência sexual nos adultos, homens, mulheres, crianças, jovens, torturas, violência de toda sorte, uns contra os outros. Era uma coisa terrível, 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 terrível. Esse autor foi lá visitar esse local, porque uma coisa é você visitar num contexto de guerra, outra coisa é você visitar o pós-guerra, como as pessoas estão depois da guerra. E então ele entrevistou uma mulher, essa mulher, que teve então um marido jogado para um lado e ela para um outro lugar, e ali filhos e ela própria, torturas e violência e tudo mais. Tanto é que num determinado dia, ela mesma foi amarrada num tronco, e ela viu a sua filha de 12 anos sendo violentada e depois morta. Ela viu aquilo, as feridas. E num dos momentos em que ela estava à beira da morte, porque numa outra ocasião ela também havia sido amarrada, mas alguém teve ali um olhar, não de misericórdia, mas não quis ter problema, soltou e ela fugiu com seu bebezinho e com um menino que tinha 7 anos. E ela ficou na floresta por 3 anos, ao relento, se alimentando das frutas ou de alguma coisa. 3 anos. Até que chega um determinado momento e a comida é escassa, ela não consegue mais alimentar o seu bebê, não tem mais o leite, e ela vê o bebê morrendo nos seus braços. Já tinha perdido a filha, e agora o menino morre de inanição. Então ela pega o menino, o único menino que ela tem, que tinha na altura dos 7 anos, e permanece, continua, e fica ao relento nesses 3 anos, até que acaba a guerra, e ela consegue então um lugar simples, para armar sua tenda, numa comunidade. Mas quando ela chega nessa comunidade, ela olha para as mulheres, e percebe que todas elas, passaram pelas mesmas coisas, ou por coisas piores do que ela. Aí o que ela faz? Ela busca forças onde parece que não tinha mais, e começa a cuidar dessas mulheres, porque ela teve um entendimento. Se eu cuidar dessas mulheres, elas vão ter força para cuidar dos seus filhos, e aí uma nação pode se reconstruir. E nessa tentativa de trabalhar com essas mulheres, o que ela faz? 3 coisas. Ajudou essas mulheres a esquecer, trabalhar e amar. Vamos dizer isso? Esquecer, trabalhar e amar. Ela pegou todas essas mulheres e começou a desenvolver atividade com essas mulheres para que elas pudessem de alguma forma
por meio da música, por meio de uma atividade, por meio de um crochê, por meio de um quadro, por meio de uma ação, esquecer aquilo que não dá para esquecer, mas minimizar a memória da dor. E aí a gente volta para a Bíblia, porque esses relatos não são de evangélicos, não são de religiosos, e a gente vai para a Bíblia e encontra o apóstolo Paulo dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, vamos esquecer. Vamos desenvolver atividades em que a gente possa ocupar a nossa mente com coisas boas. Esquecer. O segundo, trabalhar. Vamos trabalhar, vamos ajudá-las a cuidar dos seus filhos, a cuidar da casa, mas mais do que isso, vamos devolver a profissão, vamos devolver as posições outras que vocês tinham, além das que vocês já conheciam, para desenvolver outras atividades. Vamos trabalhar. Trabalhar. Em último lugar, vamos ajudá-las a amar. Como é que elas podiam desenvolver o amor? Pintando a unha umas das outras, cuidando do cabelo das outras, porque quando elas começavam a cuidar do cabelo das outras, elas esqueciam dos seus próprios cabelos. Quando elas pintavam as unhas das outras, elas esqueciam dos seus próprios flagelos, dos seus próprios traumas. Elas cuidavam umas das outras. E assim, devolviam a dignidade, devolviam o amor, devolviam o trabalho e devolviam a capacidade de pensar para frente e não mais com os olhos voltados para o passado. Então, nessa busca de saídas, eu gostaria que você entendesse pelo Salmo 91. E tomando o exemplo dessa mulher que depois se tornou a coordenadora de um grande orfanato para cuidar de crianças e de mulheres abandonadas, cuidou delas. Uma mulher que teve tudo para morrer, amíngua no meio dessa situação, mas ela encontrou forças e ajudou muitas pessoas. E isto sem ter o evangelho que nós temos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego ou do gentil. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nas saídas, para terminar, elevar-se pela fé para o lugar mais alto. Na verdade, o lugar onde o Altíssimo está, que é o nosso Deus, que provê descanso, proteção, livramento, resposta, honra, longevidade e salvação. Em segundo lugar, pés no caminho, para pisar o leão e a áspide. Significa fé em ação, é o trabalho, pôr a mão na massa e fazer aquilo que você não conseguia fazer por conta da depressão. Mas em terceiro lugar, e talvez o mais importante, voltar a amar. Voltar a amar a Deus, amar a família, amar as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Coloque agora o que você considera como teu mundo. Qual é o teu mundo? Qual é o teu universo? Quais são as pessoas que estão no círculo da sua vida? Saiba que Deus tem agora o teu mundo nas mãos dele. Todas as tuas situações, todo o teu coração, toda a tua vida, não há nada difícil para Deus. Não há nada que seja difícil para Ele. Nada é difícil, nada é impossível para Ele. Deixa agora Ele entrar no teu mundo, deixa Ele entrar agora. Enquanto você entra no mundo de Deus, enquanto você se refugia à sombra do Altíssimo, você descansa. Aquele que passa a manhã com o Altíssimo dorme, refugiado à sombra de suas asas. É isso que o Salmo quer dizer, dia e noite. Aquele que habita pela manhã com o Altíssimo, descansa à noite, refugiado na presença dEle.
Então aquilo que te atormentava dia e noite, agora não será mais uma verdade na sua vida. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Cura para a sua alma. Recebe agora restauração. O Espírito de Deus está soprando sobre a sua vida. O Espírito de Deus agora sopra para quebrar as algemas, as cadeias, as angústias, o medo, o pavor, a derrota. As cadeias estão sendo quebradas agora, na autoridade do nome de Jesus, porque nos refugiamos em Tua presença, Senhor. Na Tua presença há delícias, na Tua presença há deleite, na Tua presença há banquete. Nos refugiamos em Ti. Nosso mundo está em Tuas mãos, nosso universo está em Tuas mãos, Senhor. Que a esperança brote no coração de cada vida aqui, Senhor. Que a esperança, Senhor. Que a fé, Senhor. Que a certeza da Tua presença. Que a certeza do Teu bálsamo. Que a certeza da Tua cura se manifesta sobre cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que a restauração familiar. Que a conversão de pais a filhos, de filhos a pais. Que a conversão do marido à esposa, a esposa ao marido. Sopra, Senhor, sopra neste lugar. Que possamos perceber o fluir do Teu Espírito, o fluir da Tua vida, soprando sobre nossa alma, soprando sobre o nosso coração. Cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor. Faz uma obra em nossas vidas, Senhor. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Vem, Senhor, vem, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, eu preciso de Obrigado, Ti. Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Direi do Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és o meu baluarte. Ó Senhor, Tu és o meu socorro bem presente na angústia. Por tanto que me amou, pelo tanto que me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro e revelarei a minha salvação. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir aquele que nos cura, aquele que nos restaura. Aleluia. Aleluia.